Olá, queridos amigos umbandistas simpatizantes, saravá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Firma Cabeça. Eu sou Fábio Caldeira e hoje quero falar com vocês sobre a diferença entre umbanda esotérica, sagrada e popular, após a vinheta. A umbanda esotérica é uma vertente de umbanda, né, também conhecida como a umbandã. Já ouviu falar? Pois é, ou então como Umbanda Mirim, que foi fundada pelo Caboclo Mirim, né, por meio do médium Benjamin Gonçalves Figueiredo. Dizem que o senhor Benjamin, ele foi feito pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, aquele mesmo, aquele que fundou a religião, que incorporava no médium Zélio Fernandino de Moraes. Pois é, dizem que o Zélio levou o Benjamin para a praia para fazer um trabalho. E lá o Benjamin incorporou dentro do mar no Caboclo Mirim. E acabou o trabalho, né? Acabou esse trabalho esse dia com a missão de montar a sua casa de axé. O que ele fez logo em seguida, né? E colocou o nome de Tenda Espírita Mirim. Então, logo de cara, os próprios filhos do fundador da religião já começaram a mudar ali a história, né? Inovando a maneira de tocar os seus trabalhos. Logo de cara, ele foi implementando novas vertentes de Umbanda. Porque o Caboclo Mirim, ele estruturou novas práticas de trabalho e de liturgia, onde ele colocou novas formas de compreender as sete linhas de Umbanda. Ele começou retirando, por exemplo, os santos católicos e dando uma nova visão ali à religião e a compreensão mesmo da linha, e inclusive aos orixás. Na Umbandã, ou na Umbanda esotérica, ou na Umbanda Mirim, os orixás cultuados são Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Iofá, Ibeji e Iemanjá. São 7. Esses 7 são os principais, mas acreditam também nos outros, né? Como Abaluaê, Oxum, Yansan, Nanã. Mas não como principais. Os principais são os primeiros que eu falei. Nessa vertente, foi determinado graus de hierarquia, com nomes que remetiam à língua tupi-guarani e que funcionavam assim, ó. Cabeça de Bojamirim são os médiuns iniciantes. Cabeça de Bojá são os médiuns de passe, por exemplo, né? Que ainda estão ali em desenvolvimento, que já incorporam, seguram a vibração, mas o espírito ainda não se comunica com fluência e por isso não tem autorização para os trabalhos, né? Só podem dar passes. Cabeça de Bojaguaçu são os médiuns que incorporam, que dão consulta através das entidades comunicantes. Em alguns lugares também ali são chamados de médiuns rodantes. Cabeça de Abaré Mirim é o subchefe de terreiro. Em outras vertentes, é aquele que na falta, né, do fiscal de terreiro substitui. Ou na presença do fiscal de terreiro ele auxilia. O cambone-chefe para alguns lugares. Depois vem o cabeça de Abaré, chefe de terreiro, que é o próprio fiscal de terreiro, ou seja, o cambone-chefe em algumas vertentes, né? Daí vem depois o cabeça de Abaré Guaçu, que é o subcomandante de terreiro, que é o que vamos encontrar em outras vertentes, como o Baba Quequerê, ou Iá Quequerê, ou ainda como pai ou mãe pequeno, e até como padrinho ou madrinha. Por fim, o cabeça de Morubixaba, que é o comandante-chefe do terreiro. O pai de santo, a mãe de santo, né? Nessa vertente se trabalha com mais frequência com os caboclos e com os pretos velhos. E não se usa guias, fios de conta, velas, bebidas, imagens e nem atabaque durante as sessões. Gente, eu não consigo imaginar isso, mas tudo bem. Outra vertente, ainda dentro da vertente de Umbanda esotérica, voltando só um pouquinho aqui, nessa vertente Mirim, ela tem variações dentro da própria vertente. Então você vai ter também o uso de guias, vai ter muitas oferendas, vai ter várias ritualísticas ali, liturgia, vai ter várias situações de uso de fumo, de bebida, de velas, sim, dentro dessa vertente. Eu estou falando da vertente da original, tá? Lá implantada há muitos anos atrás, tá? Outra vertente ainda dentro da vertente da Umbanda esotérica é a que foi fundada pelo médium Vrudon Wilson da Mata e Silva. Olha, também conhecida como Umbanda de Pai Guiné, ou de Raiz de Pai Guiné,
né? Alguns defendem que Wilson da Mata e Silva, pernambucano, nascido lá em 1916, ele começou sua vida espiritual aos 16 anos no Rio de Janeiro. E por isso, muitos defendem que ele é o sucessor espiritual do Caboclo das Sete Encruzilhadas, o que nunca foi comprovado. Inclusive porque essa vertente tem muitas divergências com a prática que o Zélio Fernando de Moraes eh, realizava. Essa vertente de Pai Guiné preza mais pelo lado esotérico, né, puxando mais para as religiões indianistas, né, indianas. Os pontos riscados lembram ali, parecem feitos em sânscrito, bem de longe, né, na verdade, mas tem uma lembrança. É, muitos defendem essa tese, inclusive, né? Essa vertente ela tem ainda uma estrutura diferenciada das sete linhas de Umbanda, cultuando os orixás com nomes diferentes dos que nós estamos acostumados, tais como Orixalá, Iori, Iorimá, mas tem também Ogum, Oxóssi, Xangô, Iemanjá, não tem jeito, né? Não fazem sincretismo e nem aceitam a presença de santos católicos. As linhas elas são representadas ali por meio dos pontos riscados de cada uma delas e trabalham na maioria das vezes com os caboclos ou com os pretos velhos e as crianças e raramente com os Exus, pois ela considera que eles são entidades ali da Quimbanda. Se quiser saber mais sobre Quimbanda, dá uma olhada aqui no canal que tem um vídeo falando só sobre Quimbanda e é bastante interessante, tá? Eu vou falar melhor, vou deixar o link na tela final aqui do vídeo para direcionar direto para o vídeo da Quimbanda, tá bom? E se quiser saber mais também sobre Wilson da Mata e Silva, que foi quem escreveu lá em 1954 a mensagem Sete Lágrimas de Pai Preto, eu vou deixar aqui um link também no final, tá bom? Daí você escolhe. Faz assim, assiste tudo, tá bom? Porque daí você conhece mais sobre Umbanda e ajuda o canal. Pronto. Fica bom para todo mundo e aí todo mundo fica feliz. Umbanda Sagrada. Essa vertente foi criada alguém arrisca dizer, pelo querido pai Rubens Saraceni, né? Conforme as regras ditadas por seu mentor, pai Benedito de Aruanda, e pelo seu Ogum pessoal, o senhor Ogum Megê Sete Espadas, e também pelo mestre Seyman Ramisterie, que reestruturou a ideia das sete linhas de Umbanda, criando pares e denominando como tronos de radiações de Olorum, como por exemplo o trono da fé, né, onde está Oxalá e Logunã com Oiatempo, trono do amor, Oxum e Oxumaré, trono do conhecimento, Oxóssi e Obá, trono da justiça, Xangô e Egunitá, trono da lei, Ogum e Yansan, trono da evolução, Obaluaê, Nanamburuquê, e trono da geração, Iemanjá e Omulu. A partir daí, ele criou seus próprios fundamentos, com base na sua visão de origem do universo e sobre a visão do mundo, transformando tudo aquilo que até então se conhecia como Umbanda, trazendo uma visão bem diferente das entidades de Umbanda, com a aplicação de inúmeros cursos que ele mesmo ministrava, né? Como Teologia de Umbanda, Desenvolvimento Mediúnico Sacerdotal, Magia Divina em diversos graus e muitos livros psicografados que foram um grande sucesso de venda e que trouxeram novamente força para a religião se recolocar na sociedade, né? Cada vez com mais adeptos, voltando a crescer de forma consciente, baseada em literatura, em uma literatura sólida, né? E muito coerente. Acredito que essa vertente seja hoje a mais conhecida e praticada pelos mais novos, né? Porque ela foi bastante disseminada por Rubens Saraceni e por toda a sua família. E agora, além da sua família, né, por seus sucessores que foram formados por ele. Essa vertente, ela fez muitos umbandistas ávidos por informação, conhecimento, se aproximarem novamente da religião, devido à facilidade de se encontrar a sua literatura e também porque trouxe uma visão mais fácil de como se relacionar com o sagrado e até se formar sacerdote, por exemplo. Essa vertente trabalha com todas as linhas de trabalho, não importando a vibração de cada orixá, que emite ou não, sendo considerado
que há caboclo, preto velho, assim como demais entidades, para todas as vibrações e pares energéticos, para todas as linhas e para todos os tronos. Admite aparatos como cocares, chapéus, bebidas, fumos, defumações, atabaques, manipulação de ervas, respeito à natureza, sobretudo, e sem dúvida, sem perder a essência da manifestação do espírito para a prática da caridade. E para terminarmos essa série de vertentes aqui de umbandistas, né? Vertentes umbandistas, vamos falar sobre a Umbanda Popular. Que com certeza é a vertente mais antiga. A gente falou da mais nova e agora vai falar da mais antiga. Porque ela é o resultado do processo de transformação das antigas casas de macumba dos morros cariocas em umbanda. É o resultado da fome com a vontade de comer. Então eu incorporo, não tenho muito entendimento de como lidar com isso, com essa situação, ou já frequentei alguma casa de axé e por alguma razão me desliguei da casa e começo a trabalhar em casa. Até que vou ampliando esse espaço na maneira que eu entendo que seja Umbanda e vou cuidando dessa maneira. E é assim que a Umbanda foi e vai se disseminando, se popularizando e se enraizando. Para se ter uma ideia, essa vertente é também conhecida como Umbanda simples ou Umbanda tradicional, né? Não tem uma fonte, né? Uma fonte única de onde se baseiam, como por exemplo o Molocô de Tata Tancredo, que embora possa variar um pouco de casa para casa, mas tem sempre ali um exemplo a ser seguido, né? Como regra, para ter o nome de Umbanda ou Molocô, senão não é. Na vertente popular, isso não acontece, porque a base é a espiritualidade, a necessidade, a boa vontade e o respeito. Algumas pessoas confundem com as práticas de um bandomblé ou de candombanda, né, como queiram chamar, ou umbanda cruzada, traçada, mista. Porém, não se trata de nenhuma dessas vertentes. O que eu quero dizer é que é algo muito mais aberto e livre. É um banda popular mesmo, né? São as muitas umbandas formadas em uma única casa, sem que essa se enquadre em nenhuma, né? Podemos considerar que a Umbanda Popular é a Umbanda do povo, é a Umbanda dos guias, que são os chefes, é a Umbanda do respeito à espiritualidade, e pode variar completamente de casa para casa. E por conta disso, não há uma maneira de classificar, de colocar dentro de uma caixinha, né, de uma categoria, não existe isso. Então, de maneira geral e até conveniente, quem não se enquadra em nenhuma vertente, como uma umbanda branca, a umbandão, molocô, etc, etc, logo se enquadra como umbanda popular. É o tipo, o cara tá lá, né, que não tem religião, e perguntou para ele, qual a sua religião? Né? O que você responde? Eu sou católico não praticante. Ou seja, já que você não se posiciona, não levanta nenhuma bandeira religiosa, logo você é católico. E daí não é praticante, enfim. Olha, a gente vai encontrar cada casa trabalhando de uma maneira, com diversas variações na forma de lidar com a espiritualidade. Mas de maneira geral e quase unânime, todos cultuam os santos católicos como os orixás, conforme as ordens e orientações dos guias-chefes. As entidades que trabalham na Umbanda popular são os caboclos, os pretos velhos, as crianças, exus, pombagiras, baianos, marinheiros, mineiros, boiadeiros, malandros, enfim. Tocam atabaque, na maioria dos cantos são em português, algumas casas pode encontrar aí cantos em Yorubá também. Usam velas coloridas, aparatos como cocares, chapéus, roupas brancas. Os guias podem usar roupas coloridas, praticam oferendas, acreditam na natureza como ponto de força dos orixás, fazem uso de bebidas e fumos, fazem matança, tem camarinha ou não, tem casinha das almas ou não, tem imagens ou não, tem assentamento na cumieira, tem trunqueira, tem preceito, tem tudo isso ou não, né? Porque depende mesmo de casa para casa. E de fato é uma vertente livre que se tem a manifestação do espírito para a prática da caridade, logo é umbanda e deve ser respeitada como tal, tá bom? Além dessas vertentes que falei hoje, tem outros 2 vídeos aqui no canal falando sobre umbanda branca, mesa branca, umbanda molocô, umbanda de Angola e outras.
Dá uma olhada nos vídeos, né? Vou deixar aqui no final um link para acessar o vídeo e veja as diferenças aí entre essas vertentes e a riqueza da Umbanda. Tem outras vertentes também, como a Umbanda Guaraciana, ou a Umbanda de Batuque, né? Em um outro momento oportuno eu também trago esse vídeo falando sobre essas outras vertentes. A verdade é que a Umbanda é muito rica e diversa, e as vertentes nunca vão deixar de existir, graças ao Olorum, né? E daí, dito isso, eu vou ficando por aqui. Eu peço que se inscreva no canal, caso não seja inscrito, que acione o sininho, né? Dê o like no like para ajudar a gente. E obrigado. Que Oxalá nos abençoe hoje e sempre, e até o próximo vídeo. Axé! Além dessas virtudes, Cabeça de Abaré Mirim é o subchefe de terreiro. Em outras vertentes, é aquele que fala, né, que na falta, na verdade,